sim. Não, eu acho que, Bernardo, você menciona sobre os relatos, né? Acho que esse é outro problema com pseudociência de forma geral, e aqui falando sobre ufologia, que é muitas vezes uma confiança excessiva em evidências que são frágeis, né? Como, por exemplo, relatos testemunhais. Então, acho que uma das questões, eu lembro, porque eu tenho bastante leitura em ufologia, porque eu, quando eu era jovem, consumia muita revista, livro, e tenho ainda muito material. E me chamava a atenção essa questão depois, à medida que eu fui aprendendo um pouco mais sobre ciência, uma coisa que me chamava a atenção era justamente uma confiança excessiva em peças de evidência que elas não são exatamente boas ou boas o suficiente para tentar justificar uma certa conclusão, né? Você menciona. Por isso chamadas de evidências anedóticas, né? Exatamente por Exatamente, isso. exatamente, Você é. pega o relato, faz dele o que quer e não se aprofunda, e o relato não oferece dados suficientes para a gente considerar o que seja realmente real em termos por trás daquilo. Sim, e às vezes, Bejarano, inclusive a própria condução de entrevistas ou de conversas com testemunhas que extraem, né, no processo de própria extração dessas informações, né, muitas vezes são entrevistas condicionadas, as próprias perguntas. Eu assisti agora, semana passada, eu eventualmente abro um outro canal de ufólogos aqui no Brasil para, enfim, para ver o que eles estão conversando. E assisti enfim, um profissional conversando com uma pessoa que havia alegado ter visto algumas luzes próximas à casa dela, e era interessante que as perguntas eram todas direcionadas, assim, não tinha nenhuma pergunta que pudesse fazer a pessoa pensar se aquilo que ela está dizendo de fato era aquilo que ela viu, se a memória dela é boa. Então, perguntas assim que, na verdade, elas acabam induzindo a resposta que o próprio ufólogo deseja obter, né, na entrevista. Exatamente, eu assisti isso muito. Talvez eu tenha praticado isso muito, né? Porque, como você disse no começo, hoje eu procuro, pelo menos um pouco, dentro das minhas possibilidades, corrigir erros que a gente cometeu no passado. São muitos, são inúmeros. Um deles é exatamente esse. Eu já pude assistir colega do meu lado, quando fomos entrevistar umas testemunhas de um caso que havia ocorrido em um certo meio rural, e entrevistava uma senhora bem velhinha, de 70, 70 e poucos anos de idade, com pouco contato com a cidade, de cultura muito singela, e nós pedimos, como sempre pedimos, que ela relatasse aquilo que ela dizia ter visto e que se podia comparar com alguma coisa que ela conhece. Que já é um tanto estranho, porque você comparar uma suposta nave extraterrestre com alguma coisa conhecida já é um negócio esquisito. Mas a gente faz isso muito, ou fazia. E ela, não, não, porque eu não sei, mas e o colega e eu, mas a senhora não conhece nada, alguma coisa, aquela caixa de sapato ali, alguma coisa. O que que a senhora pode comparar aquilo que a senhora viu? E ela se recusava a dizer, o que era um bom sintoma, um bom sinal. Não diga, não, não, não se negue isso. De repente o colega pergunta, parecia um vagão de trem? Ela falou, parecia exatamente um vagão de trem. Um vagão de trem. Quer dizer, a imaginação Quando? fértil de Uhum. nós, ufólogos, induziu diretamente a testemunha, provocando nela um alívio. Oh, graças a Deus, eles querem que eu diga que parecia um vagão de trem, agora não me amolam mais. E Sim, confiam na minha palavra. sim.